Olá, pessoal. Momento final. Me deram uma parte difícil aqui, né? Depois da aula dos dois aqui, o povo agora saciado. Vamos acordar, vamos dormir não, barriga cheia, vai começar a dar sono, vamos lá. Estou dando continuidade à nossa reunião de hoje. Nós vamos partir aqui para nossa última parte da exposição, para que a gente vá depois para a roda de conversa. Para conhecer as coisas do mundo invisível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e os instrumentos especiais. Com um telescópio, ele mergulha com um olhar nas profundezas do espaço. Com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Vamos relembrar aqui alguns conceitos. O que é médium? É todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem, ou seja, todos nós temos, dependente de algum grau. Alguém aqui não é espírita? Tem alguém que não é espírita? Assim, só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes. Ou seja, aquela pessoa que tem a mediunidade ostensiva. E o que é mediunidade? É a capacidade que o indivíduo, o homem, possui e permite a comunicação entre os encarnados e os desencarnados. É transmitir algo para alguém. É servir de canal por onde passam as ideias ou as coisas. O médium ele só é o transmissor. Quem faz a comunicação são os espíritos. Nós somos apenas meros instrumentos. E aí vem aquelas lembranças dos nossos estudos aqui, da robotização do médium. Ninguém vai chegar num estudo mediúnico, num trabalho, e vai ficar lá sem demonstrar sentimentos, as sensações, porque não é isso que o Espírito está passando. Ele não vai chegar lá, igual a gente comumente brinca aqui, eu sou fulano, estou sentindo dor aqui, estou sentindo... Então, todas aquelas percepções do Espírito comunicante é sentida pelo médium. Então ele sente dor, sente desconforto, sente angústia, desespero muitas das vezes. E aí é o que os nossos colegas aqui falaram anteriormente, cabe a disciplina, cabe o estudo. Como é que um médium, sem estudo, sem ter uma disciplina, ele vai transmitir uma comunicação de um espírito sofredor? Uma pessoa que sofreu um trauma muito grande e está com aquela recorrência há vários anos, séculos, às vezes, na época de Cristo, vem passar uma comunicação, que não conhece o que é um avião, o que é um trem,
né? Imagina só, ele com aquele todo sentimento e o médium, se não tiver educação para saber se portar à mesa e for passar todo aquele sofrimento momentâneo, ou não saber se portar, vai sair correndo doido, achando que o corpo está em chamas ou afogado. E o que é o efeito mediúnico? É a ocorrência da captação das impressões extrafísicas, ou seja, são as percepções, e a transmissão ao plano físico. É a comunicação. É aquela percepção que o médium tem do espírito, passando para ele, e ele transmitir aquela percepção que ele tem. É uma interpretação. Aqui nas fotos nós podemos ver Divaldo plasmando fluido em forma de flores. Afinal de contas, eu sou médium ou não sou? Bom, todos aqui já sabem que nós, né, que estamos aqui à frente, somos iniciantes, e essa dúvida, pergunta, várias vezes eu me fiz, ainda às vezes me faço, trago sempre para Cláudio, para seu Pedro, e fico, rapaz, eu sou médium mesmo. E eles começam a brincar, médium arengueiro. Começa a duvidar. Tinha um colega nosso que participava, infelizmente teve que se afastar por motivos pessoais, que quando a gente ia para a prática, nunca tinha percepção nenhuma. Porém, eu vi isso, eu senti aquilo, eu ouvi isso, eu vi aquilo, aquilo outro, e tudo conectava com as percepções que os médiuns que estavam lá na mesa tinham. Sem que o médium tivesse falado ainda. Mas ele não sentia. Mas fica aquela indagação, aquela, como foi falado anteriormente, fica aquela, e aí, é meu? Não é? Será que eu estou imaginando? Será que eu não estou? Como é que eu vou saber? Como é que eu não vou? Fica aquele negócio, fica aquela dualidade entre a gente, fica aquela angústia, poxa, e aí quando chega no final, que, poxa, ele falou aquilo, bateu com aquilo que eu percebi. Fez como Eric falou, fez o link, ligou. Poxa, aquela dor que ele falou que teve, eu tive aquela percepção. Poxa, ele falou de tal situação, e aquilo ali foi o que eu senti também. E aí no final, dá aquele, poxa, realmente, não são coisas da minha cabeça. São coisas que eu vi e percebi. E aí, para a gente ter essa definição, não existe nada na medicina tradicional hoje que possa dizer, você é médium. Não tem. Primeiro, o diagnóstico vai ser por exclusão. Primeiro, nós temos que excluir todas as patologias, coisas físicas que poderiam relacionar isso. Então, a gente tem que... Exemplo, uma pessoa que pode ter um transtorno psicológico. Essa pessoa, ela não está em condições de participar de um desenvolvimento mediúnico. Primeiro, ela deveria procurar um tratamento psicólogo, psiquiátrico, tratar, passando por isso, aí sim. Ou seja, a primeira exclusão são as causas físicas. Algum transtorno que possa levar aquela pessoa a ter alguma percepção ou achar que tem uma percepção. Ou seja, é o diagnóstico por exclusão. Ela não tendo nenhuma causa aparente física que possa levar um quadro, exemplo, uma pessoa
fala esquizofrênica. Ela vê, ouve, nem por isso ela é médium, posto de si. Ela está com um quadro psiquiátrico para ser tratado. Excluindo todas essas causas físicas, nós vamos para a segunda, que é a experimentação. Não tem para onde. Não tem como a gente ratificar. Não, você é médium. Ninguém tem uma varinha de condão e chegar ali na porta, olha, venha para cá, você é médium, a partir de agora você fica ali. Então, é por exclusão. Ô Wellington, na hora que você falar como é a palavra, aí eu ia falar na esquizofrênica, aí eu disse, como é o nome dele mesmo? Mas estava me falar percepção. Porque na hora que estava falando o assunto, eu pensei assim, seria muito bom que os psiquiatras, a maioria estudasse o espiritismo, né? Porque aconteceu aí, há uns meses aí, um homem que arrancou os 2 olhos. Aí eu vi uma live de doutora Marina, porque ela estava falando assim, que tinha alguns amigos dela, psiquiatras, que eram espíritas. E muitos têm a percepção que é mediunidade, né, que não tem desenvolvimento, e aí a maioria dos psiquiatras é esquizofrênica. A maioria é esquizofrênica, vai lá com todo o contexto do laudo, do tratamento, né? Mas esse, segundo eu ouvi falar, escutou uma voz, arrancou os 2. É lamentável, porque é uma situação que fica aquela questão ali, será mesmo que é só a esquizofrenia ou é uma mediunidade antiga que não é tratada? E aí falando do diagnóstico, quando você falou o nome, eu me lembrei, esquizofrenia. Aquela percepção que nós temos, às vezes a gente acha que tem alguém, você olha para trás. Fisicamente não tem. E a segunda é a experimentação, que só vai ocorrer com o quê? Com o estudo. Vai ocorrer com o estudo. Pelo menos comigo foi o que ocorreu. Né? Cheguei, conheci na casa, tudo. Passei por esse primeiro diagnóstico de exclusão, né? Não tinha nenhum problema psiquiátrico, psicológico. Fui para experimentação, estudo. Comecei a estudar, comecei a entender, comecei a me entender e com o estudo começou a aparecer isso aqui, desenvolvimento. E a cada um a seu tempo. Porque com o estudo as percepções elas começam a aflorar. E foi o que ocorreu. Algumas percepções elas começaram a ficar mais latentes. E elas começaram a incomodar. Porque você passa a ter percepções e você começa a falar, estou ficando doido. Não pode ser verdade. E começa a ser recorrente. E você começa a ligar a percepção a um fato. E quando começa isso, aí que você fica mais na dúvida ainda. Será? Foi o que ocorreu. E aí, através do estudo, trouxe, né, para casa, ó, fiz essa ligação. E aí? É meu ou não é? Aí o que falaram para mim? Estuda. Continuei a estudar. Depois de bons meses, fui convidado a vir daqui para frente, fazer o estudo na forma de palestrante. Mais alguns meses à frente, fui convidado a ir para a prática. E na prática, todas essas interrogações começavam a aumentar. Teve uma vez, inclusive, que eu comentei com o Cláudio e com o seu Pedro, que eu falava, eu não me enxergo médium. Não sou médium. E seu Pedro ria. Imagina o dia quando ele se enxerga. Foi o que ele falou.
não me enxergaram. Aí eles falavam, né? Pronto, saiu um arengueiro para chegar outro. Só explicando a história da arengueira, é que ele dizia assim, olha, nosso companheiro dizia, é que eu sou arengueiro, viu? Eu arengo. Ah, você quer dizer que você questiona. Eu arengo. E aí, depois desses diagnósticos, chegamos à conclusão. Sou médium. Realmente sou. E agora? Amigo, agora é com você. Quem conhece os ensinos do Cristo não pode ter a ousadia de perguntar a si o que fazer, porque a consciência responderá imediatamente. Fazer o bem em todas as variações, tornando a mente o fiscal da disciplina dos sentimentos e o coração raciocinando com a inteligência. Foi o que os nossos colegas aqui falaram anteriormente. Praticar o bem. Se policiar. Se vigiar. E o que Igor colocou com relação a todo mundo passar pelo psicólogo, eu passei por um psicólogo também, e o que eu aprendi está todo na doutrina. Nada contra o psicólogo. Serviu muito para mim. Mas eu aprendi uma coisa na doutrina. O psicólogo faz o que no final? Dá essa cajadada a você. Mas como? Coitadinha de ouro. Mas como? É o que a doutrina nos ensina. A responsabilidade é tua. O que você está fazendo na sua vida? A disciplina, o estudo, a prática nos obriga a buscar ser uma pessoa melhor. Não sou ainda, porque estou aqui. Um dia chegarei lá. Mas acho que estou melhorando. Dona Maria que o diga. Julgo eu. E aí, como eu sei o que é meu e o que não é? Eu vejo gente morta. Meus sonhos. Quando acordado. Gente morta. Em caixões, túmulos. Andando por aí como gente comum. E um não vê o outro. Eles só veem o que querem ver. Não sabem que estão mortos. Com que frequência? Todo o tempo. Estão em toda parte. Acho que o médico que a gente conhece. Todo mundo já assistiu esse filme, se não conhece, né? Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Os médiuns que têm a mediunidade mais evidente, ou seja, a ostensiva, revelam um compromisso com a tarefa, já que toda a faculdade é concedida tendo em vista um fim específico. Claro. Por que a gente tem a mediunidade ostensiva? Para ajudar. Para ajudar. E, consequentemente, somos ajudados. Compreende-se em termos objetivos como a educação do médium, isto é, de sua mediunidade, o período que vai do afloramento da mediunidade até a sua integração efetiva, contínua e harmônica em uma reunião mediúnica, ainda que o aperfeiçoamento dessa faculdade continue aos longos das reencarnações e vivências no plano espiritual. É o que nós vivenciamos aqui. Afloramento da mediunidade. Foi o que eu expliquei. Até a integração efetiva, contínua e harmônica em uma reunião mediúnica. É o que ocorre. Com afloramento, começamos a participar, estudo, prática, aprimorando,
Após isso, aqueles que estão mais aptos e com disponibilidade são convidados a participar das reuniões da desobsessiva. E esse aprimoramento ele é contínuo, dia a dia. E nós percebemos muito isso, fica muito evidente, principalmente nas terças-feiras, em que um começa a identificar, que já percebe que aquele espírito comunicante não é um novo, é um que já veio há 3 semanas anteriores, que aquele trejeito ou aquela forma que se apresenta através do médium é de determinado espírito. Isso é a integração contínua e harmônica. O médium será considerado apto a integrar o grupo mediúnico quando já consegue discernir de forma geral as ideias que lhe são próprias e as que são as oriundas dos espíritos comunicantes. Para isso, ele, durante a reunião, tem que ter o controle mental, porque toda comunicação é mental, como foi dito aqui. Ninguém vai entrar em ninguém, ninguém vai dar o download em ninguém. É comunicação mental. Comunicação mental. E através disso, ele tem um discernimento daquele sentimento, aquela voz ou aquela percepção que é dele ou que não é. Muito simples. O médium vem para cá na quarta-feira para o estudo, bem, está tranquilo. Durante o estudo, ele sente uma dor de um lado do corpo, que não estava sentindo. Ele sente uma dor de cabeça. Ele vê o vulto passando. Ele tem o sentimento de um acidente. E a partir do momento que ele passa da porta da sala mediúnica para dentro, ele tem aquela percepção de que aquilo não é dele. É um colega querendo auxílio para as suas dores. Ô Beto, teve uma companheira nossa que já partiu para o mundo espiritual. Eu nunca esqueci que ela chegou aqui. Ela veio, no dia da reunião inicial, eu vim avisar que eu não vou participar. Eu disse, pai, tu veio dizer que não vai participar? Eu disse, não, porque eu estou com uma dor na coluna. E eu perguntei, mas tu fez o quê? Eu disse, nada. Eu disse, nada? Eu disse, não, fiz simplesmente do nada, apareceu uma dor na minha coluna. Aí você pegou assim, né, um peso, alguma coisa? Não, eu disse, não, entra, participar da reunião. Uma dor na coluna, você vai descobrir o que está acontecendo. Era exatamente isso que você falou. Nesse dia, ela já era uma das médios da desobsessão. Ela deu passividade a um espírito sofredor que havia, não sei se foi um acidente, não lembro, mas ele estava com a coluna arrebentada. E ela passou a sentir assim horas antes. Aí a bichinha nem se tocou e fez, olha, eu tô com a... não vou ajudar hoje não, porque eu estou com a coluna doente. Você vai. Você vai. E depois, como é de praxe, não estava mais com a dor. Né? É a sintonia do espírito para com o médium, para que ele possa ser atendido na reunião mediúnica. Interessante esse caso dela. No capítulo 14 do Livro dos Médiuns, item 164, eu peguei aqui alguns exemplos, né, de médiuns, são vários. Mais à frente vocês vão ver que tem o vidente, o audiente, o cheirante, o tocante. Tem um médium que é tudo. Mais pra frente vocês vão ver. Peguei só alguns aqui para despertar a curiosidade e nós relembrarmos o que é cada um. Então, o médium sensitivo são as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga, espécie de leve roçadura sobre todos os seus membros.
sensação que elas não podem explicar. Esta variedade não apresenta caráter bem definido e é a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Por mais que você seja um médium audiente, você vai ter uma percepção. Vai ser um médium sensitivo também. Audiente. Ouvem a voz dos espíritos. É como disséssemos ao falar da pneumatofonia. Algumas vezes uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo. Outras é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Você ouve perfeitamente. Você tem aquela... Você está ali com os olhos fechados e você está ouvindo. Pode tapar os ouvidos, mas você escutará. Você vai estar ouvindo o que ele está falando, ou ela está falando, o que ele está dizendo. E aí cabe ao médium filtrar o que vai passar. Porque muitas das vezes o espírito comunicante, ele não vai falar coisas bonitas, belas, falar flores, poesias. Ele vai falar palavrão, vai falar coisas desagradáveis. Coisas que Vai chamar o doutrinador, né? Não gosto muito dessa palavra, doutrinador. Eu gosto mais esclarecedor. De tagarela, para não falar uma palavra mais forte que ele queria falar. Médios videntes são os dotados da faculdade de ver os espíritos. Esse nem sempre é ser. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados, e conservam lembrança precisa do que viram. Outros, em estado sonambúlico, ou próximo do sonambulismo. Raro é que essa faculdade se mostre permanente. Quase sempre é efeito de uma crise passageira. Na categoria dos médios videntes se pode incluir todas as pessoas dotadas de dupla vista. Vamos lá. Se você vê Joana de Ângeles, deve ser lindo, maravilhoso. Agora, se você vir um espírito que sofreu um trauma por um acidente de trânsito, ele vai aparecer machucado, ferido. Não vai ser uma imagem muito bonita. Cabe ao médium ter a disciplina, o desenvolvimento e a educação para lidar com essa situação e saber se portar. Porque a transmissão é psíquica, não é nada verbal. Você vai fazer a cara que você fez agora, assim. Não precisa nem da cara, o espírito já vai saber que o médium está rejeitando ele. E aí, como é que vai se dar a comunicação? O que fazer? As faculdades que possuís são terras divinas cultiváveis à espera do vosso labor. Disciplinai as vossas ideias para que elas não se revistam de tropeços para os vossos pés. Ide, médiuns, de todas as nações, batizai em nome de todos os poderes da vida o valor do perdão, a presença da caridade e o trabalho que estimula o progresso, que estarais sendo médiuns de Cristo, servindo Deus com o cântico dos anjos. Primeira vez. Disciplina, para que nós não nos perdamos no nosso caminhar. Prática da caridade, do perdão. Trabalho do desenvolvimento do médium como pessoa. Como é trabalhar com a mediunidade na casa espírita? Bonjour, Camila. Bom dia, Marli. Você frequenta um centro espírita aqui perto, né? Frequento. É Humildade e Caridade. Eu frequento lá desde pequena. Você conhece? Não. Mas pelo visto eu vou ser obrigada a conhecer agora. Obrigada? Por quê? Então, eu não gosto de revelar isso assim pra qualquer um. Porque você sabe como é que as pessoas são, elas não têm muito limite. Aí quando descobre que você tem um dom especial, pronto, já abusam. Mas que dom é esse que te obriga a ir pro centro?
Como eu disse, eu não abro para qualquer um. Ah, tá, entendi, desculpa. Se você quiser, a gente pode marcar de ir juntos pro centro. Combinar, você vai conhecer o pessoal lá, pessoal bem legal. Vou gostar. Tá bom, pra você eu conto. Não precisa. Ah, eu vou contar, já disse que eu vou contar. Ai, gente curiosa, eu vou contar. I see dead people. Oi? Gente morta, eu vejo. Ah, tá, entendi. É porque eu não tava esperando isso. Você é médio vidente, então. Vidente, audiente, cheirante, tocante. Meu amor, eu tenho vários dons, minha mediunidade é diversificada. Vejo um fantasma aqui igualzinho eu tô te vendo agora. Um espírito. Até mais de um, meu amor. Eu vejo uma multidão. Eu tenho até aquele negócio de psicografia. Psicografia. É isso, é aquele negócio que o Chico Xavier fazia. Só que o meu é muito melhor do que o dele. Porque os espíritos que acompanhavam ele são chatos, tem aqueles textos enormes, piegas. Os meus são muito mais divertidos, eles me falam cada coisa que eu morro de rir. Só que é proibido para menores. Eu imagino, eu posso imaginar. Então, eu acho que vai ser bom você ir pro centro. Você vai estudar, você vai entender melhor essa sua mediunidade, como lidar com ela. Então, é porque eu não tenho tempo para estudo. Tem muita gente precisando dos meus dons. Mas, Marli, estudo faz parte do trabalho também. Não, mas eu já estudei espiritismo, eu já li vários livros, no estante está cheia. Eles têm umas histórias bem legais, assim, umas tramas, parece até coisa de novela. Ah, não, você está falando dos romances espíritas. Eu estou te dizendo das obras básicas. Do livro dos espíritos, do livro dos médios, do evangelho. Pode parar, Gabi. Eu já saquei tudo, já entendi qual é. Oi? Você quer me enterrar nesse monte de livro aí, de estudo sem fim, só pra minha mediunidade não brilhar mais que a sua? Porque você tá com medo. Você tá com medo que você sabe que com os dons especiais que eu tenho, eu posso me tornar a médium alfa do céu. O quê? O nome disso é vaidade, tá? V-A-D-E, vai. V-A-V-A-I, vai. Você entendeu? Não posso fazer nada se você não tem a mediunidade braba que nem a minha. Mas eu não sou médium. Como que não é médium? Todo mundo é médium? Não, todo mundo tem um grau de sensibilidade com o mundo espiritual. Mesmo que inconsciente, mas isso não quer dizer que todo mundo é médium. Médium serve de intermediário na comunicação da espiritualidade com a gente encarnado aqui. Se você não exercer essa função, você não é médium, entendeu? Ah, lamento muito por você. Mas não se preocupa. Toda vez que o trabalho mediúnico acabar, depois de agradecer, eu vou agradecer também pela sua presença. Eu vou chamar pessoal. Temos aqui também a nossa irmã Camille, que trabalha no centro desde pequena. Infelizmente não foi abençoada com a mediunidade, mas ela é muito esforçada. Ô Marli, lá todo mundo já me conhece já. Você acha o quê? Que no centro só tem a parte da mediunidade para trabalhar? Eu, por exemplo, estou na parte administrativa. Secretária. Não, presidente. Você é a presidente do centro? Não, eu não sou, eu estou, porque é um cargo temporário. Ah, como é que a gente faz para se candidatar? Ué, você não queria ir pro trabalho mediúnico? Tá querendo atravancar minha candidatura? Tá com medo da oposição, é? Não se preocupa que eu não vou pedir seu impeachment agora não, sua golpista. Nos vemos nas urnas. Pelo direito dos médiuns, pelo Bolsa Cantina, pelo Vale Passe, pelo direito de dar uma cochilada durante as palestras, pelo fim do monopólio da água fluidificada, vamos abrir o mercado para a Coca-Cola fluidificada. Vote 89, Marli Mediúnica, médium e única. Desespero, meu Deus. É. Sessão espírita. Na dinâmica mediúnica, a liberdade de interpretação é o charme do entendimento. É aquilo que eu tinha falado anteriormente. Não vai ter aquela robotização do médium. Ele vai externar todas as sensações que o espírito comunicante está passando. Uma sessão espírita ainda hoje é mal compreendida pelo simples fato de o assistente não entender o modo pelo qual o mundo invisível trabalha em favor dos encarnados, além de ajudar os irmãos livres do fardo físico que ainda não desembaraçaram os leões da terra. Os mais ajudados somos nós, porque, como eu costumo falar com meus filhos, o maior aprendizado é com o erro dos outros, para que a gente não tenha que errar e sentir na própria pele aqueles erros. É o que nós temos
de ensinamento todas as vezes quando entramos na sala mediúnica. O de tanto de comunicação, de arrependimento que os nossos irmãos passam para a gente. E se o médium tiver olhos para ver, ouvidos para ouvir, aqueles ensinamentos vão ser para ele. Porque muitas das vezes nós já estivemos naquela posição. E se nós ouvirmos, escutá-los, nós não iremos recair nos mesmos erros. Eis que, sendo assim, torna-se embaraçosa a compreensão da engenhosa assistência dos espíritos superiores aos espíritos dos dois planos de vida. Claro, como foi dito, a sessão mediúnica ela é segura. Tem o coordenador, tem o passista, tem o esclarecedor, tem o médium e tem toda uma equipe espiritual que está ali. Todas as comunicações que chegam, elas já foram trabalhadas pela espiritualidade para poderem estar aqui. E todos os médiuns também estão sob as proteções dos seus mentores, de toda a equipe espiritual que está ali. O plano é muito maior do que a dimensão física do que uma sala espírita. A reunião espírita, com base no Evangelho, é uma aula espiritual que alicerça aos poucos o amor nos corações de quem dela participa. Quantas vezes nós não participamos de uma reunião em que o espírito está carrancudo, está retraído? Quantas vezes que ele está ali, ele chega e fala, está aqui para falar de novo? Quem é você para falar em perdão? Quem é você para falar isso, para falar aquilo? Mas quando tem base no Evangelho, aos poucos ele vai escutando, ouvindo, entendendo e se libertando daquilo que aprisiona ele. No tocante ao médium, é bom que seja moderado, pois assim desfrutará de paz interior e errará menos na jornada que lhe compete servir. O medianeiro, conhecedor dessas verdades, procura a disciplina, procura educar-se para viver, mesmo na terra, momentos de felicidade de que desfrutam os anjos. O médium, por obrigação, tem que estudar e se melhorar. Todos nós erramos, mas o médium tem por obrigação se melhorar. Caso contrário, qual comunicação que ele vai passar? Se já dissemos que é questão de sintonia, afinidade, nós estamos afinizados no mundo que nós vivemos, no modo da qual vivemos, a espíritos necessitados. E qual moral você vai estar numa reunião mediúnica, conversando com um amigo sofredor, pedindo para ele rever os seus conceitos, abandonar a perseguição que dura mais de séculos, se você não pratica o bem dentro da sua própria casa? A vigília é constante. O ideal mediúnico é que Deus seja conhecido e amado por todas as criaturas. Muitos deles chegam para se comunicar revoltados, porque foram assassinados, segundo eles, amando de Cristo. Eles foram assassinados pelo orgulho e vaidade do homem, que se utiliza do nome de Cristo. É diferente. É isso que temos que trazer à tona para eles. Que o Mestre de Nazaré seja qualificado como um guia espiritual de toda a humanidade.
a caridade seja a salvação de todos os povos, o amor, sol, para crescer toda a criação. O ideal mediúnico que o Evangelho ilustra é aquele que serve sem pensar em ser servido, perdoa sem esperar perdão dos outros, trabalha sem exigências, em benefício de todos. Desse modo, estarão brilhando as luzes, não pensando ninguém em proveito próprio, mas na glorificação do Senhor, onde quer que seja. É a prática da caridade, sem esperar nada de ninguém. É aquele trabalho de formiguinha, que vai estar ali, em silêncio. Não é uma reunião secreta. E todos sabem que ela existe, o horário que ela existe. Ela é sigilosa, porque ela lida com pessoas, os espíritos desencarnados são pessoas. Ela é sigilosa, porque o assunto tratado ali fica ali. Não é secreto. Ela é trabalhada sem exigências, porque o trabalhador que se propõe a vir para uma reunião mediúnica, ele tem que praticar a caridade no seu mais alto nível. Ele não tem direito a exigir nada, a não ser o seu melhoramento pessoal, para que possa ajudar os outros. É praticar a caridade, levando o nome de Cristo como guia espiritual de toda a humanidade, para que Deus seja conhecido e amado por todos. É conhecer e exercitar o amor. Se você chegar numa reunião mediúnica, você tiver uma assistência, não está à mesa, mas está julgando, o espírito ali, comunicante, ele vai ter esse sentimento. A transmissão é psíquica. Já tivemos isso em uma reunião, que o espírito ficou agradecido por não ser julgado por ninguém, porque todos ali estavam compromissados com a caridade, com a prática do amor. Esse vídeo, para mim, ele consegue sintetizar o que é trabalhar com a mediunidade na casa espírita. Quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É trabalhar em prol do próximo. Não adianta, Ronaldo, a culpa é sua. E agora nós estamos sem telefone. Ah, mas que novidade, né, Júlia? A culpa é sempre minha. Se eu esqueci de pagar, você também esqueceu. Mas a responsabilidade de pagar a conta dessa casa é sua. E a sua cabeça não está aqui. Onde é que anda essa sua cabeça? Minha cabeça tá no mesmo lugar, Júlia, tá? Mas estão cheio de problemas e cheio de você. Eu não tenho culpa se o boleto não chegou, porque eu sempre pago essa porcaria. Pagasse pela internet, tá? Isso não é desculpa. Ou você acha que os caras com de você e deixaram você usar um mês de telefone grátis? Chega! Eu vou pagar essa porcaria, agora cala tua boca e me deixa em paz. Pera aí que eu ainda não acabei. Você vai ter que me ouvir sim. Acabou sim, acabou. Aí. Vambora, vou ganhar. Aí, vai ganhar, você sabe que eu fui viciado só rolo com ela. Toma! Chega, não quero mais ouvir sua voz. Ah, não quer ouvir minha voz? Não quero. Agora você vai ouvir. Chega, Você Júlia. tá feito uma Para. coisa. Tá bom, desculpa. Ok? Eu não vou mais esquecer de pagar a conta, tá? Tô com a cabeça cheia de problemas, é isso. Desculpa. Ué, o que tá acontecendo aqui? Brincadeira, que negócio de desculpa agora. Ah, ele vive no mundo da lua e você fica fazendo tudo sozinha? Vambora, dá mole pra ele não. Também tô nervosa, muita coisa na minha cabeça. Vamos parar com isso, vamos? Chama as crianças pra ficar brigando desse jeito. Vem cá, dá um abraço.
sintonia. Estraga prazer. Dá pra vocês pararem de gritar? Eu tô tentando ficar no telefone, essa cara parece de maluco. Maluco, é você que não marca esse troço. Claro, o telefone fica cortado. Mas que inferno, lá vem você também. Voltou. Bola, quadrado, triângulo, Hadouken pra trás, vai. Olha aí, eu vou tomar. Hadouken. A prática evangélica pode ajudar o médium? Pelo vídeo nós já vimos que sim, né? Lá na Revista Espírita de agosto de 1863, ainda uma palavra sobre os espectros artificiais, e ao senhor Oscar comenta, ele traz esse cidadão, ele faz uma crítica ao espiritismo. E aqui eles trazem que o espiritismo, naquela época havia muitos charlatães, né? Ainda hoje existe, né? Então tem que ser raciocinado e verificado. Pode, pois, entre o espírito e o médium haver atração ou repulsão conforme o grau de afinidade simpática, similitudes morais e afeição. Foi o que nós vimos ali no videozinho. A mediunidade real é a faculdade preciosa que adquire tanto mais valor quanto mais é empregada para o bem e exercida religiosamente com desinteresse moral e material. No item 226, capítulo 20 do Livro dos Médiuns, quais são as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue pura de toda alteração? Querer o bem, enxotar o egoísmo e o orgulho são as duas coisas necessárias. Devemos combater diariamente o egoísmo e o orgulho. No item 228, todas as imperfeições morais são outro tanto de portas abertas que dão acesso aos maus espíritos. O orgulho são as faculdades pervertidas e que devem ser aniquiladas. E aí nós vamos lá ao capítulo 23 da obsessão, em que se o médium, né, não tomar aquelas precauções e pratica o evangelho, ele pode cair sim, principalmente o médium iniciante, na obsessão simples, na fascinação ou a subjugação. E aí requer o quê? O conhecimento e a prática do evangelho, para que não recaia sobre essa obsessão. No capítulo 9, item 469 do Livro dos Espíritos, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando bem e pondo Deus toda a vossa confiança. Evitar escutar as sugestões dos espíritos que se suscitam em vós maus pensamentos, discórdia e excitam as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. E aí a gente recai sobre a fascinação. Eis porque o Senhor nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Cuidados que o médium precisa ter para não cair nas mãos erradas. Como é que eu tô? Como é que você acha que eu tô? Tô mal, tô muito mal. Não tô conseguindo fazer nada, tô fraco, uma angústia enorme, um vazio. Tudo que eu faço dá errado, não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Parou. Obsessor, sou eu. Mas você... Calma, Evaldo, só vem aqui bater um papo rapidinho. Treva. Tá errado, fica tranquilo. Mas, cara, o que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não. Matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, morreu de fome por sua causa. Você é um fofo, um amorzinho de pessoa, né? Para de me atormentar, por favor, não aguento mais. Não, aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã?
Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não precisa fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo que de errado te acontece, ok? Deixa em paz, me larga. Quem é o obsessor aqui? Ah, quem é que tá ouvindo, né? Mas como assim? Por exemplo, Oswaldo, eu chego aqui de manhã pronto para te decidir. Beleza, hoje eu vou perturbar o Oswaldo. Mas você já acorda um bicho, mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio. Oswaldo, eu tentei fazer uma prece para ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você, porque você é chato. É tão simples, basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsedio, vou embora. Desculpa. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Oswaldo. Eu tenho direito de me ficar, eu tenho que chegar me acotovelando. Você andando porque é um monte de capeta, entendeu? Não só a culpa, você atrai. Oswaldo, bota a coisa na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar um pouquinho para o Cristiano fazer o trabalho dele? Pode ser? Ok? Agora eu vou embora que eu não estou aqui para ficar dando um conselho, não. Tá? Isso é coisa de mentor e eu sou obsessor. Ok? Eu sou do mal. A faculdade medianímica não é para aqueles que não meio de se manifestarem. Na falta dessa faculdade, o fazem de mil outras maneiras, mais ou menos ocultas. Todos nós podemos ser obsediados, independentemente de se somos ou não médiuns ostensivos. Devido às imperfeições morais do obsidiado, elas são um obstáculo à sua liberação. Por isso, o médium, mais do que ninguém, deve estudar e se melhorar moralmente. Através da prática do amor ao próximo e a caridade. A prática das virtudes impostas por Deus a cada um segundo a sua condição. Liberte-se dos rótulos que existem dentro de si. Pratique a caridade e o bem ao próximo. Terminou? Pessoal, nós temos a nossa roda de conversa às 18h20. Vocês querem começar agora ou querem 5 minutos para fazer um lanchinho? De novo?